Boa noite, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Saudade aí de todos vocês. Vamos continuar aqui a nossa matéria, né? A gente infelizmente não tá podendo se encontrar, mas graças a Deus, Deus está proporcionando esses meios aí da gente poder transmitir o conteúdo, né? E vamos continuar crendo, orando, né, gente, para que essa situação possa mudar. Deixar um versículo com vocês. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? No Salmos 23:1. Deixei esse versículo para a gente crer que o Senhor é quem nos conduz, quem nos guia, e em nome de Jesus, por mais dificuldade que a gente esteja passando, Deus não vai nos deixar faltar nada, Ele vai nos completar e preencher em tudo. Amém? Vamos lá então, gente, vamos continuar aqui nossa matéria. Vamos tratar hoje em relação aos crimes em espécie, no artigo 338 do Código Penal, que trata do crime de reingresso de estrangeiro expulso. Sendo que a redação do artigo 338 diz que é crime reingressar ao território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. Então, basicamente, o crime 338 traz a conduta criminosa quando um estrangeiro que estava no Brasil, em território brasileiro, foi expulso e, mesmo expulso do território brasileiro, ou seja, não permitindo mais a sua entrada, ou seja, não sendo mais autorizada a sua entrada, ele volta, ele reingressa, ele retorna para o Brasil mesmo sem autorização, mesmo estando expulso. Vamos lá, para esse crime é importante a gente conjugar aqui com o direito internacional, principalmente a Lei 13.445/2017, que é a lei de imigração que rege as relações internacionais. Não vou entrar tanto aqui no mérito aqui do direito internacional, mas só para contextualizar aqui. Existem 3 institutos do direito internacional que é preciso a gente saber: a deportação, a extradição e a expulsão. A expulsão que nos interessa para o crime aqui. A deportação acontece quando existe uma pessoa que está em situação irregular em um país. Exemplo, um cidadão que está em determinado país sem visto, né, ou sem passaporte, ou seja, situação irregular. Nesse caso, ele vai ser deportado. A extradição é o ato em que um país entrega uma pessoa, um cidadão, para ser julgado por outro país. Exemplo, um brasileiro vai lá nos Estados Unidos e comete um crime. Esse brasileiro, por mais que ele tenha cometido o crime nos Estados Unidos, ele tem direito a ser julgado no Brasil. O que o Brasil pede? Pede a extradição desse brasileiro. Ou seja, o Brasil pede para os Estados Unidos para extraditar o brasileiro, para o brasileiro ser julgado aqui. E tem a expulsão. A expulsão é a retirada compulsória de um indivíduo, né, de um cidadão, de um país, porque a sua permanência em território específico se mostra nociva ou ofensiva ao interesse nacional. E é justamente da expulsão que a gente vai falar. Quando um estrangeiro ele é expulso do Brasil, ou seja, ele é retirado compulsoriamente do Brasil, esse estrangeiro ele fica determinado prazo sem poder retornar, sem poder voltar. Então, quando um estrangeiro ele sofre a expulsão do Brasil, tá? É um processo que ele sofre de expulsão. Juntamente nesse processo de expulsão, esse estrangeiro ele fica determinado período de tempo sem poder retornar para o Brasil, sem poder regressar para o Brasil. Se antes desse período de tempo se esgotar, se durante o tempo que o estrangeiro está expulso ele volta para o Brasil, ele comete esse crime, então, do artigo 338, reingresso estrangeiro expulso. Agora a questão é, quando que um estrangeiro pode ser expulso do Brasil? As situações são as seguintes, está na lei de imigração. Um estrangeiro é expulso do Brasil quando ele comete ou um crime de genocídio, ou um crime contra a humanidade, ou um crime de guerra, ou um crime de agressão, crimes estes que são os crimes previstos no Estatuto de Roma, ou quando ele comete um crime comum, doloso, com pena privativa de liberdade maior, né? Ou seja, quando então um estrangeiro comete um crime de uma gravidade maior no Brasil, a sua permanência se mostra inoportuna no Brasil, ou seja, a sua permanência aqui no Brasil se mostra ofensiva aos interesses nacionais. Então, basicamente, quando o estrangeiro comete um crime grave no Brasil, ele pode então sofrer o processo de expulsão. Uma vez que o estrangeiro é expulso, tá, do território nacional por ter cometido um crime grave, esses crimes previstos no Estatuto de Roma, que são os crimes previstos para, no caso, né, de ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional, ou quando ele comete um crime comum doloso de gravidade que se mostra inconveniente a permanência dele aqui, o estrangeiro é expulso.
E durante o período em que a expulsão prevê que ele tem que ficar afastado do Brasil, ele não pode retornar. Se ele retorna, se ele reingressa, ele incide no crime do artigo 338. Beleza? Tranquilo? Então esse é o crime de reingresso estrangeiro expulso.